Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente trouxe um tema bem interessante para discutir. Não é uma aula, é uma discussão de coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Então, eu quero levar para vocês isso aqui, que são formas da gente encarar o nosso dia a dia. Eu dei o título de Educação do Pensamento, uma visão espírita. No sentido do que a gente tem um longo caminho pela frente, muitas vezes inóspito na Terra, e muitas vezes a gente se sente como exploradores. A cada hora vem uma coisa diferente, ou seja boa, ou seja ruim. Mas que nós temos que superar esse caminho. E uma forma de superar, e superar bem esse caminho, é através da educação do pensamento. Esse assunto me veio em pauta quando começou-se a falar-se tanto na insatisfação com o nosso Brasil. Quando a gente começou a ver tanta manifestação, os Black Bloc, esses dias destruíram o SEASA, e aí a gente começa a ouvir os colegas e o nosso pensamento também, no sentido da corrupção do governo, a questão do mensalão que foi preso, agora eles vão soltar todo mundo, os impostos que a gente paga, o país que mais paga impostos no mundo, mais de 40% do que a gente produz, a gente dá para o governo e não recebe nada em troca. Então, toda essa insatisfação vem criando na população, especialmente naqueles que são mais ligados na vida política e que têm alguma educação política, social, cria realmente um temor, né? Mas isso nunca foi, sempre teve problema, o Brasil sempre sofreu, mas parece que agora está pior, né? Isso chegou a um ponto que esses dias minha esposa me falou, olha, hoje eu já penso em morar fora do Brasil. E aí me deu um estalo, porque toda a nossa família é daqui, sempre vivemos no Brasil, eu sempre amei o Brasil, mas é um temor tão grande com a violência e com tudo mais, que chegou a esse ponto, né? Então, eu me predispus a tentar entender por que a gente está sofrendo tudo isso. E uma das formas da gente entender o nosso sofrimento é tomando contato com outras realidades. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, particularmente na cidade de São Francisco. E realmente você fica encantado. Chegando nos Estados Unidos, a beleza dos aeroportos, o funcionamento, não tem fila, não tem bagunça. As cidades são maravilhosas, as ruas, os prédios. Conhecemos alguns museus, esse aqui é um museu maravilhoso, num parque que tem no meio da cidade, que tem lugar para esporte, para criança, que tem museu, que tem área para descobrimento de coisas naturais. Então, é uma coisa maravilhosa. Os jardins, em alguns pontos, que em muito me fazia lembrar as descrições do Nosso Lar, do André Luiz. Então, quando você tem contato com essas coisas, você começa a pensar também que existem outros lugares que não o Brasil. Isso parece que te vem mais à mente. Uma coisa que as mulheres não gostam, as compras. Lá, os valores são 50% menores do que a gente paga aqui, nos eletrônicos, nos vestuários. Essa aqui é minha esposa, comprando gorrinho de lã para trazer para Rio Preto nos seus 30, 40 graus de Rio Preto. Mas o que mais impressionou no contato com os Estados Unidos não foi a grandiosidade do país, é a educação do povo americano. Você pisou na rua, o carro para. Ninguém atravessa a rua no meio, é só na faixa de pedestre. Eu tenho que ir lá do outro lado. Eu vou na faixa de pedestre, atravesso, depois eu chego lá. A limpeza das ruas, você não vê um lixo no chão, é impressionante. Mais do que isso, a educação, é tudo muito obrigado, me dá licença, deixa eu passar, me desculpa. O tratamento é senhor, senhora. Então a gente nota que é um povo que está muito tempo na nossa frente. É um povo que está desenvolvido socialmente e educacionalmente, né?
é diferente daqui do Brasil e a gente sabe como que funciona, né? Então, o rapaz está atrasado, ele vê que o sinal está vermelho, mas ele passa. O guarda para. Pô, o senhor não viu o sinal fechado? O sinal eu vi, eu não vi que o senhor estava aí com a caneta na mão para me dar multa. Quer dizer, ele pararia se tivesse alguém para punir ele, mas por conta, por responsabilidade, ele não para, né? Então, o que faz a gente pensar quando a gente nota as diferenças entre o caso, por exemplo, Estados Unidos, mas é um caso, os países envolvidos, e a nossa realidade? É que o povo brasileiro não tem educação. Nós não respeitamos o idoso, nós queremos passar na frente. A gente vê os ônibus, aquela loucura, todo mundo se esfriando, espreitando, e um empurra e outro empurra para lá. Não existe o respeito com o próximo, né? Não existe o agradecimento, não existe a limpeza. Então, é um problema do povo, não é um problema só do corrupto político. O povo é corrupto. E a gente tem que avaliar muito bem isso, tá? O livro Os Mensageiros é o segundo livro que o André Luiz psicografou. O primeiro foi o Nosso Lar. Todo mundo conhece, já assistiu o filme. Mas nos Mensageiros, eles estão numa colônia próxima à Terra, ou seja, uma colônia espiritual menos evoluída. Lá vão alguns espíritos sofredores. E esses espíritos, o relato é fantástico, todo mundo deve ler Os Mensageiros, inclusive tem um estudo aqui na nossa casa. Mas esses espíritos são espíritos que na maioria das vezes vão para lá como se estivessem em coma, num sono profundo. Tem alguns que são sofredores, que ficam às vezes até acordados, mas o sofrimento é tão grande que os paralisa. E tem os pacientes que ficam dormindo durante anos, tá? É diferente, por exemplo, daqueles que vão para o umbral. Que espíritos que vão para o umbral? O que não tem consciência do que ele fez de errado na Terra. Então são os escarnecedores, os ironistas, os corruptos, os assassinos, aquelas pessoas que fizeram um monte de coisa errada na Terra, mas não tem consciência. Então ele vai viver muitas vezes no plano espiritual sem ter noção que morreu. E vive um sofrimento contínuo nas zonas umbralinas, conforme relatado e passado, inclusive, no Nosso Lar, no filme. Que o André Luiz foi primeiro para lá, porque ele não tinha consciência. Ele não sabia que ele era um suicida, né? Então ele passou um período lá. Nessa outra região, os espíritos têm consciência. Então, muitos deles, pelos erros muito grandes, eles preferem dormir. É que nem o paciente deprimido. O paciente com depressão dorme o dia inteiro, porque ele não quer tomar contato com essa consciência. Mas o que é interessante nesse mundo? Existem diversos trabalhadores, e esses trabalhadores são muito devotados. E o André Luiz chama a atenção para a história de Cecília. A Cecília era uma das principais trabalhadoras, conhecia tudo. Ela que apresentou muitas coisas para o André Luiz ficou abismado. E todo mundo que lê o livro fica também. O esforço desses espíritos para ajudar os outros. Ela tinha um dom musical, cantava muito bem, era respeitada no seu grupo social. Bom, ele ficou espantado com a Cecília. Só que a Cecília tinha um sonho. A Cecília tinha um sonho de conhecer Nosso Lar. Veja bem, conhecer. Mas como que uma trabalhadora tão devota, uma pessoa que tem dons, uma pessoa que é amada onde está, ela não tem o direito de estar numa colônia, que é o Nosso Lar, que nem é uma colônia desenvolvida, mas é uma colônia, digamos assim, dentro da esfera espiritual, mais ou menos. Por que ela não tem o direito de ir lá? Porque ela não tem a envergadura moral. A Cecília, infelizmente, é um espírito que, se a gente tivesse a visão espiritual, ela teria aquela aura pequenininha, pequenininha. E através do trabalho, da resignação, da mudança de atitude, ela vai um dia conseguir conhecer o Nosso Lar. E isso nos faz pensar na gente mesmo. Se nós estamos morando no Brasil, é porque tem um motivo para a gente estar aqui. Tem uma razão de estarmos aqui. Será porque nós não temos cultura, conhecimento
da sociedade, comportamentos dignos de estar morando numa Suíça, numa Alemanha, onde a vida é mais pacata, onde existe segurança, onde não existe violência, onde existe respeito. Então, se a gente está no Brasil, gente, é porque esse é o nosso lugar. E a gente não tem que ficar se culpando ou pensando em mudar, né? Nós temos que trabalhar aqui onde nós estamos. Uma das formas da gente trabalhar isso é através da educação do pensamento, que é o tema da nossa palestra. Quando eu entro em contato com coisas boas, por exemplo, a vivência que eu tive nessa viagem, ou quando eu entro em contato, por exemplo, com um livro como esse aqui, do Emmanuel, Renúncia, que é uma história maravilhosa. Quem já leu esse livro sabe, e quem não leu tem que ler, porque é uma história de renúncia de uma família, e principalmente da Alcione, que é a personagem principal, cheia de ensinamentos, para a gente aprender o que a gente tem que fazer no dia a dia, como que tem que ser o nosso comportamento. Quando eu entro em contato com isso aqui, eu vou naturalmente ter a minha psique, a minha mente voltada para coisas que são satisfatórias. Uma vez que o meu contato é o Big Brother, é o site que tem coisa de venda, é o culto do corpo, é o pensamento da bebida, eu vou entrar em contato com coisas que eu estou afim. Se eu tiver espiritualizado, logicamente, eu vou estar em contato pensando em coisas assim, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, tem um capítulo que fala sobre psicosfera, que seria aquele halo vibracional, aquela coisa que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe em volta da gente, do nosso grupo, do nosso cidade, e assim por diante, né? O que a irmã Sidufo fala sobre a psicosfera? O pensamento é força energética com carga vigorosa, e o sentimento lhe dá qualidade e vida. Então, o pensamento é uma força, só que ela é energética. Eu querer empurrar isso aqui, eu preciso fazer uma força. Não é uma força energética. Mas o pensamento é uma força. E é uma força potente. E o que lhe dá qualidade de vida é o sentimento. De acordo com o que eu penso, eu vou criar essa força em favor do bem, em favor da caridade, em favor da paz. Se eu pensar o mal do outro, se eu pensar no vício, eu vou estar pensando uma força energética negativa. Tornando o psiquismo humano o piso de formatação dos ambientes em todo lugar. Isso aqui é especialmente importante. De acordo com o que eu penso, eu vou estar criando o meu ambiente, seja no trabalho, seja em casa, seja no grupo social que eu convivo. Existe um estudo muito interessante da física, em que eles avaliaram um átomo, que a parte central é os neutrinos e os prótons, que são cargas positivas, e a parte periférica é composta por elétrons, que vão girando em volta, subindo e descendo nessas camadas, de acordo com os estímulos. Um estímulo químico, um estímulo térmico, um estímulo físico, faz com que haja mudança na célula, no átomo. E essa mudança vai produzir alguma alteração, dependendo da função da célula que esse átomo compõe. O que esse experimento viu que é muito interessante? Que sempre que o observador estava ali, ele notava que um elétron mudava de camada. E essa mudança de camada era notada sempre, a não ser que esse átomo estivesse lá sozinho. Quando ele estava sozinho, ele não reparava essa mudança de camada elétrica ou de perda de elétron. O átomo ficava como que congelado. Quando ele chegava para observar, pum, saía o elétron. O que quer dizer isso? Quer dizer que a matéria se movimenta com o pensamento. Se eu estou observando, vai modificar a matéria.
Se modifica a matéria, o pensamento é força motriz, como foi falado no texto acima. Então, é uma prova material de que o pensamento é muito importante. Ele é formador de psicosfera, de assoalho para a nossa parte energética. Então, quando o pensamento irradia através da radiação moral, ele cria a psicosfera. Essa psicosfera é muito importante nas nossas atitudes e na nossa capacidade de fazer o bem ou de magoar as pessoas que estão do nosso lado, de tomar atitudes positivas ou atitudes negativas no nosso dia a dia, né? De nos arrependermos depois ou não, estou contente com o que eu estou fazendo agora. De forma que nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos, porque o pensamento, ninguém faz você pensar nada. A pessoa pode te botar presa, pode tirar todo o teu dinheiro, pode levar teus filhos, mas o pensamento ela não tira, não tem como, né? Nesse livro aqui, O Endereço Certo, do Richard Simonetti, o Richard Simonetti é um espírita que tem vários livros, e os livros são muito legais, são livros fáceis de ler, rápido de ler, cheio de história, e cheio de coisa interessante. E ele conta pra gente que uma família estava na hora da refeição, e a filha gritou lá do fundo, pai, socorro, socorro, e a família saiu. Tinha um boneco, daqueles bonecos de pano, com a boca costurada, a barriga costurada, cheio de agulha enfiada, marca de sangue. Isso já veio a moça que trabalhava na casa, Deus me livre, eu sabia que essa casa estava assim, vocês brigam demais, isso aí é macumba, é coisa ruim. A mulher já virou para o marido e falou, eu tenho certeza que aquela tua amiga lá do trabalho, aquela amiga ela fica de olho em você, ela sabe que você é um bom partido. Se você for viúvo, eu tenho certeza que ela vai querer ficar com você. E isso ela já reclamou de uma falta de ar, um mal-estar. O marido falou, coitada da Nilce, ela não tem nada com isso. Eu sei quem que é. São os vizinhos aqui. Eles ficam incomodados com a nossa prosperidade. Então eles querem o nosso mal. E já queixou de dor de cabeça e mal-estar. E assim foi. O filho falou que era a ex-namorada, a filha acusou isso. Quando a casa estava empolvorosa, veio o vizinho. Vizinho, o meu filho mais velho jogou o bonequinho do meu filhinho mais novo e o menino está desesperado, porque ele quer ser cirurgião. E ele tem o bonequinho, ele costura o boneco, ele faz a cirurgia na barriga, ele faz a acupuntura com as agulhas, até molho de tomate ele põe para fingir que é sangue, né? E isso, eles se tranquilizaram. Então, por que é um exemplo besta, mas é uma realidade? Nós somos responsáveis por nós mesmos. O que eu crio emocionalmente vai repercutir nas minhas atitudes. Então, a partir do momento que eu crio o pensamento ruim, vai começar a me vir alterações do pensamento nas minhas células. Isso desencadeia a enxaqueca, isso desencadeou a falta de ar e assim por diante. São manifestações físicas e emocionais do meu pensamento, né? E aí entra um grande costume nosso. O homem na Terra está tão habituado a denegrir o outro que não é capaz de avaliar o mal que faz a si mesmo com essas atitudes. Ficamos na posição de juízes julgando os atos alheios. É o jogador de futebol. Você quer ver o marido bravo, é o time perder, o jogador jogar mal. Ele sai à noite. Esses caras ganham 200 mil por mês e não faz nada. Até minha avó fazia o gol. E mete o pau no cara. Nem conhece. O técnico que não escalou. O meu patrão, olha, ele só pensa nele, ele está andando de carro importado e nós estamos aqui nessa dificuldade. Agora ele cortou o cafezinho, né? E todos os outros pensamentos negativos que a gente tem. Um dos pensamentos negativos é criticar os políticos, né? Falar mal dos políticos, que eles roubam, que eles fazem aquilo. E isso eu estou mandando energias negativas para ele, que está criando uma psicosfera em volta de quem governa o nosso país negativa, favorecendo espíritos ruins que vão lá cada vez prejudicá-los mais.
Então, essa psicosfera que é criada, ela vai tanto nos prejudicar, deixando de que tenhamos pensamentos otimistas, como nos prejudicar fisicamente e mentalmente. Então, uma forma de se fazer isso é realmente mudando as nossas atitudes. Então, sempre que eu for crítico, sempre que eu for desejar o mal a alguém, eu tenho que pensar, será que isso está ajudando? O que está favorecendo eu falar mal tanto dessa pessoa? Né? Será que está ajudando ela? E a mim, pior ainda. Então, muitas vezes, gente, o pensamento faz mais mal a gente do que qualquer vício. Qualquer vício é ruim, mas às vezes o pensamento é pior, porque ele é contínuo. É o hábito de criticar. Eu estava ali sentado com as companheiras e elas comentaram, nós temos o costume de sempre sentar nesse lugar. É o hábito delas. Sempre elas sentam ali, é automático. Mas não é um hábito ruim, pode continuar sentando, viu? Mas é um hábito. Né? E a gente não sabe por que a gente criou esse hábito de sentar ali, de criticar, de denegrir, de querer o mal. Né? Então, uma das maneiras da gente melhorar isso é a nossa postura perante o mundo. É entrando em contato com pessoas boas, em lugares desenvolvidos, a leitura, o otimismo, melhorar a minha forma de pensar. Nos policiarmos, vigiar. Isso vai ajudar a criar uma psicosfera em volta da gente que vai repercutir na nossa família. Eu vou arrumar um emprego, o meu filho vai sarar da doença, eu vou ter uma melhor condição financeira, de acordo com a minha vibração, tá bom? Agir verdadeiramente com o coração. No ambiente espírita, muito se difundiu a teoria do evoluir é sofrer. Sofrer é resgatar as dívidas do passado. Ah, se eu sofro hoje é porque no passado a coisa estava feia e eu vim para pagar. Tem se disseminado a necessidade absoluta de cultuar a dor como instrumento de libertação. Então, tem uma historinha bem interessante nesse livro da irmã Cidufo, que conta a história da Severina. A Severina foi uma pessoa que teve uma filha, ela era solteira e dedicou a vida toda para o centro espírita. Dirigente, participava da doutrinação, fazia vários trabalhos espíritas. Quando ela desencarnou, ela foi recebida num hospital para fazer esse desenlace, passar para o plano espiritual. E a irmã Cidufo em espírito estava assessorando ela. Visitou, ela estava super bem. E no outro dia ela voltou. E no outro dia, notou que ela estava acabada. Estava acabada. Porque ela tinha tido contato com o que ela tinha programado na encarnação e o que ela tinha feito. E ela contou que ela teve enormes problemas com a filha. Desde a infância a menina era rebelde. E parecia que a menina odiava a mãe. Na adolescência ela aprontou as 1000 coisas com a mãe. De forma que a mãe, vendo aquela dificuldade de relacionamento, logo pensou, isso é coisa do passado, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que gostar dela, mas esse ódio não tem jeito, é coisa do passado, só pode ser. E ela levantava dó das pessoas que frequentavam o centro. Puxa, olha a Severina, como ela é boa, como que ela se dá, ela cuida da filha, mesmo a filha odiando ela. Então, o orgulho dela ficava cheio, porque ela era tida como uma cristã. Só que quando ela foi ver a programação dela da outra encarnação, antes dela encarnar, ela notou lá que estava assim, olha, a filha, esqueci o nome dela, a filha vai vir e vai ser sua grande companheira, você não vai casar, mas vai ser sua grande companheira, seu braço direito, ela vai estar sempre com você nos momentos de dificuldade. Ela falou, poxa, mas peraí, então não tem nada do passado, e não tinha mesmo. Só que a menina já tinha tido em outras encarnações problemas com aborto. Quando a Severina engravidou e não era casada, a primeira coisa que ela pensou foi abortar. E ela ficou assim por 3 meses. Aí ela não teve coragem mesmo. E nem
oportunidade de fazer o aborto. E a menina nasceu. Só que criou esse magnetismo negativo no perispírito dela, e o inconsciente dela fez ela fazer isso. O que a Severina tinha que fazer para desfazer isso? Quem sabe? Era simples. Pedir desculpa. Pedir desculpa para a filha. Olha, filha, me desculpa, eu tive esse pensamento com você, mas eu te amo, eu te quero bem, eu estou aqui para evoluir com você, nós temos que ficar junto, eu preciso de você. Em momento algum ela fez isso. O que ela fazia? Ela tolerava a filha. E ela recebia as cargas de orgulho, falando que olha como ela é boa, a filha é tão má, mas mesmo assim ela se mantém no espiritismo. Então, depois do desencarne, ela tomou contato com essa realidade e ficou extremamente desiludida, extremamente triste. É lógico que ela tinha todo um passado de trabalhos no bem. Então, ela se recuperou rapidamente. Mas é um exemplo bem típico disso que a gente está falando, né? Não adianta eu sofrer. Eu preciso saber sofrer. E eu preciso sofrer de uma forma consciente. Como? Tentando superar os problemas, né? Então, as formas exteriores não são o nosso caminho. Muito se difunde, o Richard Simonetti fala isso, não comer carne de animal, não beber, não frequentar ambiente, tomar passe a vida toda, vir toda quarta-feira, não chorar em velório, vou ficar longe da riqueza, eu ficar sério, porque isso denota responsabilidade. Muitas dessas atitudes são atitudes que são até interessantes, mas não mostram o que a gente tem por dentro. Era o caso da Severina. Ela mostrava que ela cuidava da filha, que ela não ligava, que ela tentava melhorar, mas na verdade ela não estava. Ela nunca pediu perdão. Quem da gente já pediu perdão para alguém? Com sinceridade. Né? Muito bom. Então o Richard fala, é até engraçado, se fumar, separar, for gay, beber não é um verdadeiro espírita, não é alguém em reforma. Não é verdade. Né? Ele usa isso até com uma forma irônica. Eu posso muito bem ter um desvio, lógico que não é o ideal, né? Mas ter um coração bom, ter uma psicosfera positiva, atuar no meu social, na minha comunidade, de uma forma correta, né? Então, Tomás de Aquino, no momento de infelicidade, falou, olha, o grande lance, a grande coisa de estar no céu é ficar vendo a desgraça dos outros lá no inferno. Quer dizer, é uma maior furada, né? Não importa o que a gente faz exteriormente, sim o interior. É muito legal combater os vícios, deixar de lado a comida em exagero, a bebida, o cigarro, frequentar ambientes bons. Tudo isso é muito bom. Mas mais importante que isso é a maneira como eu vivo. Eu chego em casa, eu respeito o meu filho, eu respeito a minha esposa, no trabalho, eu não tento passar por cima dos outros, né? Então, a maneira como a gente vive é o que vai ditar realmente a nossa consciência no desencarne. Para finalizar, isso que a gente falou, as nossas posturas exteriores realmente demonstrarem o nosso íntimo. A postura exterior, ela muitas vezes olha, o Rogério está aqui fazendo palestra, parece que não é, pelo contrário, pior do que muita gente, né? Essa postura exterior, ela deve corresponder ao ambiente que a gente está, falar baixo, respeitar. É legal a gente treinar isso, mas a gente tem que olhar para dentro. Será que nós somos assim o tempo todo? Ou será que eu saindo daqui, eu já mudo? Né? Então, eu acho que esse é um grande detalhe para educarmos o nosso pensamento. Nos avaliarmos quais são as nossas condutas.
E o segundo detalhe da noite é a questão do bem sofrer. E aqui a gente vai voltar, então, e para finalizar, na questão da insatisfação com o Brasil. Se eu ficar reclamando do Brasil, se eu reclamar do político, se eu reclamar do patrão, se eu reclamar da minha doença, se eu reclamar do meu vício que não vai embora, se eu reclamar da violência, se eu reclamar da minha família, dos meus parentes, eu vou estar mal sofrendo. O mal sofrer equivale a passar por tudo isso que nós estamos passando e não evoluir. Porque eu não aprendi nada. Eu só estou reclamando. Eu não estou aprendendo. Agora, o bem sofrer é que é o grande lance da coisa. Eu tenho uma doença incapacitante. Eu vou tentar, lógico, superar isso, mas principalmente eu vou aceitar essa doença. A Severina, eu tenho a filha que era má com ela. Eu vou realmente aceitá-la. Porque do jeito que ela fazia, ela não aceitava. Ela fingia que aceitava, porque as duas nunca se deram. Nunca fizeram as pazes. E foi uma existência inteira. Então, isso aqui, gente, é muito difícil. No sentido de que mudar é muito difícil. Eu saber sofrer é uma forma da gente mudar o jeito de ser. E isso vai trazer muita mudança na nossa vida, que muitas vezes a gente vai passar uma encarnação inteira para mudar uma coisinha pequena. Mas é um primeiro passo para despertarmos a nossa consciência, o nosso espírito das coisas importantes. Tá? E ao invés da gente querer mudar de país, eu vou querer mudar o meu otimismo, eu vou querer estar perto de pessoas que eu gosto, estar dentro da casa espírita, estar ligado ao espiritismo na leitura, a cultuar boas coisas no nosso dia a dia, né? E eu duvido que alguém optaria, por exemplo, para morar num lugar melhor e deixar para trás os seus entes queridos, né? A gente prefere muito mais estar com quem a gente ama do que estar num lugar bom, que a gente vai ficar com o pensamento sempre lá do outro lado. Ai, eu seria feliz se tivesse o outro junto. Essa daqui, para finalizar, é a minha filhinha, no calor de Rio Preto de 40 graus, com um chapeuzinho de lã, mas feliz da vida, né? Que é o que a gente quer para a gente. Nós queremos ser felizes. Temos que lutar muito para isso, mas queremos ser felizes. Então eu agradeço a atenção de todos e que a paz de Jesus fique conosco. Que assim seja.